Graça e paz, irmãos e irmãs. O nosso texto de hoje é 2 Coríntios 8, de 1 a 6, e estamos experimentando a graça para todos. Ao escrever essa carta, Paulo deseja que os irmãos cresçam em reconciliação, generosidade e consciência de fraqueza. Os capítulos 8 e 9 constituem a segunda de 3 partes dessa carta. Neles, o apóstolo enfatiza a generosidade na vida de modo geral e na família da fé de modo específico. Para compreender bem o nosso texto de hoje, precisamos atentar para um glossário e para a situação histórica. Comecemos pelo glossário, que vale tanto para o capítulo 8 quanto para o capítulo 9. O primeiro termo é necessário. É o que realmente faz falta. São os bens básicos. De acordo com Paulo, o necessário é concretamente a bebida, a comida, a roupa e o teto. Ele diz: por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. 1 Timóteo 6,8. O segundo termo é excedente. É o que realmente não faz falta. São os bens supérfluos. Refere-se a tudo que vai além da bebida, da comida, da roupa e do teto. José Comblan afirma que, na mente de Paulo, as necessidades são limitadas e situam-se no nível bem baixo, quase no nível da sobrevivência. O que excede a esse nível constitui o supérfluo. Ora, o supérfluo é destinado a fornecer aos que dele carecem, de tal sorte que se possa chegar a um nível de igualdade. E aqui se insere o terceiro termo, igualdade, que é a ausência de necessidades. Ou seja, para Paulo, igualdade não é todo mundo ter a mesma quantidade. É ninguém ter falta do que é necessário para uma vida digna nesse mundo. Ele diz: nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. 2 Coríntios 8, 13 a 15. Vale ressaltar que no pensamento paulino há um paralelo entre necessário e excedente, pobreza e riqueza. Assim, o quarto termo é pobreza, que é a condição dos pobres. Os pobres são aqueles que passam necessidades. Simples assim. Já riqueza, o nosso quinto termo, é a condição dos ricos. Os ricos são aqueles que têm o supérfluo. E é aqui que, penso eu, todos nós nos encontramos. E talvez seja por isso que René Padilla declara: Jesus deseja libertar o rico da riqueza e o pobre da pobreza. O rico é liberto da riqueza quando doa o excedente, e o pobre é liberto da pobreza quando tem o necessário a uma vida digna nesse mundo. Essa libertação só é possível pelo sexto termo, o amor. Ele é o dom primordial de Deus, a substância da vida cristã. Obviamente, ele tem um aspecto social ou relacional, pois quem ama sempre ama alguém. E nesse aspecto, o amor é o princípio gerador de toda a comunidade saudável. Segundo Comblan, aqui não temos palavra adequada para traduzir a ágape grega. A melhor tradução seria a palavra solidariedade,
porque a solidariedade gera uma sociedade que une um grupo e não somente pessoas individuais. Nesses capítulos 8 e 9, a coleta deriva da ágape. Isso nos leva ao sétimo termo, suficiência, que é o justo médio entre a riqueza e a pobreza. Assim sendo, nem a riqueza nem a pobreza, porém, a suficiência ou o contentamento. Uma pessoa é marcada pela suficiência ou pelo contentamento quando não se deixa imobilizar por circunstâncias exteriores, sejam boas ou ruins, favoráveis ou desfavoráveis. É como Paulo mesmo testemunha: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, de 12 a 13. Associado à suficiência está o oitavo termo, disponibilidade. Este se refere à simplicidade ou à disposição de pôr os bens materiais a serviço dos necessitados. E é digno de nota o aspecto da voluntariedade, não da obrigatoriedade dessa disposição. Então, por sua disponibilidade ou simplicidade, aqueles que se comprometem com o reino de Deus são sujeitos históricos que promovem transformação social ampla. Por fim, essa transformação começa na comunidade, o nono e último termo. Aqui, a comunidade é a comunhão profunda entre os irmãos da família da fé. Essa comunhão é tão radical que implica, quando necessário, a doação e a recepção de bens. Sobre isso, Comblan comenta: Paulo adotou esse conceito tão significativo da filosofia grega, dando-lhe um outro conteúdo. Os filósofos falam de uma comunidade ideal, mas não entram na prática. O que interessa a Paulo é a prática. Ora, a prática não pode ser ideal. A prática da comunidade não pode ser uma vida comum ideal onde tudo é comum. Se partisse desse ideal, Paulo jamais realizaria nada. Ora, para ele, trata-se de promover alguma coisa que possa caminhar no sentido da comunidade dos bens, a saber, da coleta. Tendo dito isso, passemos à situação histórica, concreta, por trás do nosso texto de hoje. No fim da sua segunda viagem missionária, Paulo passa por Jerusalém. Ali ele toma consciência da pobreza dos irmãos e vê nisso uma grande oportunidade de ajuda. Logo, durante a sua terceira viagem missionária, ele organiza uma coleta, especialmente nas igrejas da Macedônia e da Acaia, para suprir as necessidades da igreja de Jerusalém. O apóstolo descobre que na doação dos gregos aos judeus pode estar iniciando a nova comunidade do reino de Deus. Uma comunidade fundada na igualdade. E embora essa coleta estivesse indo bem, com a crise no relacionamento de Paulo com a igreja de Corinto, infelizmente, ela é interrompida ali. Esta é a situação histórica por trás do que o apóstolo escreve nos capítulos 8 e 9, cujo principal objetivo é retomar a coleta. E pelo que Paulo escreve aos Romanos, esse objetivo foi alcançado. Fato é que, para os gregos de Corinto, a religião não diz respeito aos bens materiais dos ricos e dos pobres.
Já para os judeus de Jerusalém, a lei de Moisés ensina a solidariedade restrita aos filhos de Israel. Logo, o que o apóstolo faz aqui é introduzir a dimensão de solidariedade na espiritualidade dos crentes de Corinto e ampliá-la na espiritualidade dos crentes de Jerusalém. E além disso, a coleta seria em si um grande sinal de unidade na Igreja de Cristo. Considerando o nosso texto de hoje, eu gostaria de propor que Deus deseja que nós experimentemos a graça da doação. Para tal, precisamos considerar 3 orientações. A primeira orientação é: doe generosamente, versos 1 a 3a. Paulo começa o capítulo 8 destacando o seu desejo de que a igreja de Corinto, na Acaia, experimente a mesma graça de Deus experimentada pelas igrejas da Macedônia, as igrejas de Filipos, de Tessalônica e de Bereia. E que graça é essa? É a graça de doar aos necessitados da igreja de Jerusalém. A graça de participar da coleta. O apóstolo deixa claro que, mesmo em severa tribulação e extrema pobreza, os irmãos da Macedônia doaram com grande alegria e transbordante generosidade. É por isso que Paulo testemunha que os macedônios deram tudo e além do que podiam. Do quase nada que tinham, eles doaram, de modo sacrificial, a quem nada tinha. Todos nós somos chamados a doar, aqueles que têm pouco e aqueles que têm muito. É interessante que na economia do reino de Deus, doa mais quem fica com menos. Foi assim com os macedônios, elogiados pelo apóstolo, com a viúva elogiada por Jesus em Lucas 21, de 1 a 4, e pode ser assim conosco também, quando colocarmos os nossos bens a serviço do reino de Deus. Isso porque quem recebe, de fato, a graça de Jesus, torna-se grato e generoso. Que seja assim com cada um de nós e com toda a nossa igreja. A segunda orientação é doe espontaneamente, versos 3b a 4. Dando continuidade ao seu testemunho, Paulo revela: por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Esta revelação explicita a espontaneidade da doação dos macedônios. Eles o fizeram por iniciativa própria. Não houve nenhum constrangimento, de qualquer natureza. Essa espontaneidade se manifesta basicamente de 2 formas. Primeira, em uma súplica insistente. Os macedônios têm uma intencionalidade forte. E a segunda, em uma participação ativa. Eles doam porque compreendem que assistir aos santos de Jerusalém é, na verdade, um grande privilégio. Todos nós somos chamados a crescer na compreensão de que doar é realmente um privilégio. Quanto mais crescermos nessa compreensão, mais espontâneas serão as nossas doações. Se os recursos que Deus coloca nas nossas mãos são de origem lícita, pagam as nossas despesas e ainda sobram, no mundo em que vivemos, nós somos, sem dúvida alguma, muito privilegiados, muito. E nós não precisamos nos sentir culpados por esse privilégio. Todavia, temos diante de nós uma grande
responsabilidade de doar espontânea e generosamente, de investir na expansão do reino de Deus sobre a terra e de assistir aos realmente necessitados ao nosso redor. Que Deus nos torne cada vez mais sensíveis e espontâneos. A terceira orientação é doe integralmente, versos 5 e 6. Paulo conclui o nosso texto declarando que os irmãos da igreja da Macedônia fizeram mais do que era esperado. Isso porque, antes de doarem dos seus poucos bens, eles se entregaram ao Senhor, ao apóstolo e aos seus companheiros de missão, provavelmente em serviço. Consequentemente, considerando o belíssimo exemplo dos macedônios, Paulo encoraja os coríntios a retomar imediatamente a coleta para os pobres da igreja de Jerusalém. E aqui, mais uma vez, o apóstolo chama a doação dos irmãos de um ato de graça. Isto é, doar a quem necessita é ser participante da graça de Deus neste mundo. Por fim, todos nós somos chamados a nos doar antes de doar daquilo que temos. Certa vez eu ouvi uma frase que guardei no coração. Nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Portanto, antes de doar do que temos, doemo-nos em serviço a Deus e às pessoas ao nosso redor. Quais são as oportunidades de serviço que estão acessíveis a nós? Na nossa casa, na nossa igreja, na nossa sociedade. Que Deus nos ajude a nos doar integralmente a Ele e ao nosso próximo. Portanto, irmãos e irmãs, à semelhança dos nossos irmãos macedônios, doemos generosa, espontânea e integralmente. A minha oração é que Deus, por sua graça, nos faça experimentar essa preciosa graça, a graça da doação. Que assim seja e um grande abraço para você.